é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o espírito de mulher, né, meninas? E a gente falando de ciúmes é sempre interessante, né? Sempre tem dúvida, sempre tem aquela situação que todo mundo já passou. A gente já falou uma vez no programa aqui sobre ciúmes também, né? Que, aliás, eu tive um ciricutico aqui, fiquei nervosa, Poliana fica calma. Não, mas eu não acho certo isso. Repensei, estou mais calma, continuo ciumenta, tá? Não vou mentir, gente. Ainda tenho um pouquinho de ciúmes, mas... Gente, tô mais tranquila, tá? Olha só que bem. Tô mais evoluída, Muito tô mais bom, tranquila. muito bom. Mas assim, sempre como eu digo, surgem dúvidas, né, ao longo da vida, de situações que colocam a gente meio ali na retaguarda, de tomar cuidado daquilo e tal. Mas assim, será que o ciúmes, ele tem em relação com a falta de insegurança? É preciso ter um diálogo, né? A gente até tinha falado no bloco anterior, conversar é muito importante, Sim. Mas como é que a gente pode explicar melhor para os ciumentos de plantão do outro lado, até essa questão da relação das amizades, né? A gente precisa saber dividir, a pessoa também precisa saber aceitar, dialogar, deixar de ser inseguro, talvez? Porque ele tem medo de se mostrar. Por isso que não tem diálogo. Os ciúmes, para as pessoas, elas acreditam que isso é demonstração de amor, mas não é. Não é. Ao contrário. É de desconfiança. Você não confia na pessoa. Se você não confia na pessoa, como você vai viver com ela? Se você não confia e não consegue falar com ela, como que você vai viver bem? Então, tem que falar. Mesmo que nesse diálogo exista uma certa... como é que... Não é briga, mas um certo... Desentendimento, assim, no sentido de ideias contrárias, né? Eu vou falar aquilo que eu penso, ele não vai gostar muito, mas ele vai saber, ele vai ficar sabendo como eu penso. Porque quando você só demonstra ciúmes, você não se mostra como é. Você se mostra um desequilibrado e não alguém que precisa de ajuda, que precisa de ter confiança, de que precisa mudar. De chegar e abrir o coração, né? De falar, olha, eu não gosto de determinada coisa, isso aqui me incomoda. Até para ouvir, às vezes, o que a pessoa tem a dizer, que às vezes você está pensando uma outra coisa que não tem nada a ver e sofrendo. É verdade. Você até falou, né? Posso estar errada. Porque às vezes eu falo, mas eu estou errada e tal, achando que eu estava certa. Avaliar as situações, né? E aí, tem aquela coisa, né? As pessoas acham que o ciúmes é demonstração de amor. Perfeito, com a próxima questão, que eu tinha separado aqui. Será que quanto mais amor uma pessoa tem pela outra, menos ciúmes sente? Não. Por exemplo, eu não tenho ciúmes de você, porque eu te amo muito. Porque eu te amo muito, eu não sinto ciúmes. Se um pouquinho, tudo bem. Um pouquinho de ciúmes é bom também. E aí? Tô confusa. Ciúmes é um temperinho. Isso. Mas é um temperinho. Até tá aqui no texto que a Marisilda compartilhou com a gente, dizendo que é igual sal. Tem que ter a dose certa. Tem que ter sabor só, né? Só dar um sabor. Não é nem para salgar e nem para ficar insosso. Assim, é gostoso só porque, é diferente, é só para dar um friozinho na barriga, É só sabe? para alimentar a relação, vamos dizer assim. Isso. Nossa, ele gosta de mim, ou ela realmente gosta de mim, ela se preocupa comigo, ela pensa em mim, ela faz as coisas pensando, em algumas coisas pensando no nosso jeito, na nossa vida, então isso é interessante, né? Agora, o amor verdadeiro, ele não se preocupa com as pequenas coisas. Geralmente os ciúmes, ele está baseado nas pequenas coisas, não nas grandes coisas. Porque nas grandes coisas não dá certo, acaba, né? Nas pequenas, no amigo, num dia que você chegou mais tarde em casa, que isso não... Por que você chegou em casa? O que aconteceu? Você pode perguntar, o que aconteceu? O trânsito estava ruim, demorei mais porque precisei fazer alguma coisa. Não, sempre a gente pensa... que bobagem. A pessoa amada estava fazendo algo de errado. Pra coisa ruim, coisa errada, minha gente, é um doido. É rápido. Cabeça aqui para fazer uma história, não, eu tô é? melhorando, mas é um problema. Porque é o que eu falei, a gente procura pelo em ovo, Então, né? a gente não ouve, a gente só fala.
Tá, e aí a gente falou do temperinho, do salzinho na medida certa, aquela coisinha bem mesmo, bem pequenininha. Aí vem aquela pergunta que eu preciso ouvir de vocês. É possível existir um ser humano que não sinta ciúmes? E isso vai em várias coisas, não é só no relacionamento, não, na amizade, entre os irmãos, pai e mãe, enfim, várias relações humanas. Existe aquela pessoa que ela não tem ciúmes? Você já falou certo, relações humanas. Já começou por aí. Faz parte da... A partir do momento que você é um ser humano, você sim você sente ciúmes, por exemplo, de um amigo. Vocês duas, eu sou amiga das duas. Daí as duas ficam só sassaricando juntas. Daí, às vezes Esquece fica, de... Nossa, ninguém me liga. Daí se é a mãe, porque gosta mais do meu irmão do que de mim. Então, assim, se é do cachorro, é porque você fica mais tempo com o cachorro do que comigo. Então, assim, a gente sempre acha uma forma de ter um ciúminho de alguma coisa. De criar uma historinha doidinha na cabeça, sofrer por antecipação. Eu acho que, na verdade, a gente busca uma atenção, um elogio, um carinho. É por isso que a gente demonstra isso, a gente quer algo. Então, como que eu vou conseguir isso? Né? Reclamando um pouquinho, me lamentando um pouquinho. Mas, e também porque nós estamos num mundo que ainda é um mundo de imaturidade. Nós não somos espíritos maduros ainda. Né? É como criança. Né? Se a gente fizer a comparação com a criança não tem ciúmes da mãe e do pai até. Se a mãe está muito com o pai, a gente, quando ia dançar, eu e meu marido, a gente ia no hotel, por exemplo, com as crianças. Eles estavam lá, no jantar, tocava uma música, vamos dançar. Eles entram no meio. Porque eles têm ciúmes, porque eles querem atenção para eles. E nós somos espíritos como crianças, né? No âmbito espiritual, nós estamos parecidos com eles. A gente tem esse ciúminho porque a gente ainda tem uma carência afetiva. Imagina, em casa, o Mateu tem 2 anos e meio e a Vitória tem 5, né? E o Mateu, ele fica assim, é minha mamãe, é meu papai, tudo é dele. Eles são egoístas ainda. Daí a Vitória fica, mãe, o Mateu tá falando que você é mãe só dele. E daí eu falo, não, filha. Daí o Mateu, a mamãe é dos dois. Então até nisso tem esse tipo de disputa. Acho que seria muito difícil. Eu sou filha única, né? Vocês sabem disso, quem não sabe em casa, tô sabendo agora. E aí você falou, já fiquei me imaginando, nossa, seu irmão mais novo vira pra mim e fala que a mamãe é só dele. Então, a coisa ia ficar feia pro lado dessa criança. Mamãe é minha, eu vim primeiro. Ela é mais minha do que sua. Assim, você é um intruso. Porque ele fica assim, meu mamãe. Então ele me puxa, ele fala, não, meu mamãe. Porque tudo é meu, né? Minha, papai, meu, mamãe. Então ainda tá tudo meio confuso. Mas às vezes tem algumas coisas que são complicadas. Por exemplo, só que ele chega ao ponto de eu falar, filho, vai lá com o papai que o papai vai te colocar na cadeira. Não, mamãe. Daí, que é a mãe, então tudo ainda tá nesse processo. Então tudo existe, veja que já vem desde pequenininho isso, entendeu? E não é uma coisa que eu alimente, porque eu dei mais atenção para um do que para outro, não. Não é isso. Faz parte. Mas é porque faz parte, quer dizer, a Vitória, e olha como são as coisas. Quando o Mateu nasceu, a Vitória, ela começou a ir muito mal na escola. Muito mal. E a professora me chamou e eu me senti a última das mães. Porque o que aconteceu? Eu tinha um filho pequeno em casa, bebê, que dependia totalmente de mim, ela que já estava um pouquinho maior. E acho que na cabecinha dela, ela devia pensar assim, olha, por que a minha mãe fica o dia inteiro com esse menino e me manda para a escola, né? Na cabecinha dela devia ser isso. Daí a professora me chamou, eu chorei horrores, assim, fiquei muito mal com aquilo. Daí vieram as férias escolares. Daí eu falei, não, ela vai ficar aqui comigo. E eu fiquei com ela 1 mês em casa. Quando ela viu que eu ficava com ele, eu fazia o que ela estava quando ela estava junto, ela voltou para a escola outra criança. Olha só. A professora me chamou, ela falou, Poliana, é outra criança. Não, assim, ela precisava ter noção. Imaturidade. Ela precisava ver. Ela precisava desenvolver a maturidade, o entendimento. É o que nós não temos. Essa imaturidade, o nosso espírito tem essa maturidade. Tem. Porque assim, a gente sempre fala essa questão de almas afins, né? Poxa, a gente está aqui porque é uma afinidade, tem um melhor amigo que não é meu irmão, teoricamente, de sangue, não faz parte daquela família encarnado, mas eu tenho uma afinidade, uma alma afim. Aí eu até queria saber de você, como é que a gente pode encaixar nesse contexto de almas afins, pessoa que é tão ciumenta, seria uma imaturidade no espírito? Maturidade, vivências anteriores de sofrimento, medo de perder, são inseguras, é insegurança, você tem medo de perder aquele ente querido. Então, você se agarra, você quer aquela pessoa, você não deixa ela
ser o que ela é. E aí você sofre, sofre, quem está em volta sofre, porque o ciumento, a gente está falando, né? Quem recebe os ciúmes é muito complicado, mas quem vive os ciúmes também é um sofrimento. Lógico, porque às vezes, ai, mas eu não quero, todo mundo, daqui a pouco você tá, não, mas tá acontecendo alguma coisa, você fica naquela angústia, naquele sofrimento horrível, né? Muito ruim. Pois é. Agora, não é ciúmes, não é ciúmes você se tornar um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, né? Ah, eu tô com ciúmes de quem já é sócio? Não, você está, na verdade, trabalhando para o aprimoramento da humanidade, porque nós vamos levar essas pessoas informações, contextos importantes para que elas tenham uma vida melhor. E você tem benefícios com isso? Tem, lógico. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, tanto da TV Mundo Maior, quanto da Rádio Boa Nova, pode fazer downloads. Você pode ter acesso às primeiras edições da revista Difusão Feal. Você também pode ter descontos especiais em vários segmentos, em várias situações, em vários eventos. Você vai colaborar conosco para a divulgação da doutrina dos espíritos e ajudar as pessoas a terem uma vida um pouco mais tranquila. Como você pode se associar? Pelo telefone 0800 12 18 38 ou então acessando amigosdaboanova.com.br amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Você vê que a idade aqui atrapalha um pouco na tecnologia, né mesmo? É longo mesmo o site. Mas você pode nos ajudar e felicitar o mundo com a sua ajuda. Nós agradecemos sempre a você. Maravilha! E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.